da teoria do Darwin, o pessoal fala teoria da evolução, dá muito problema por conta disso, porque o pessoal acha que o negócio que evolui quer dizer que o outro deixa de existir. Então tem aquela frase famosa, né? Como tem macaco ainda, né? Se tem ser humano. É isso que o pessoal que é contra a teoria da evolução fala. Eu acho que o Darwin, se a gente chamasse de teoria da adaptação, seria muito melhor o nome do que de evolução. Porque é justamente isso, né? Como que as espécies vão se adaptando a tudo que vai mudando, cara. E o ser humano é verdade. Os caras... Você está falando que existem pessoas que pensam que... Muitas pessoas. Que a gente literalmente... Que o macaco evoluiu e virou ser humano. Tipo, o macaco acordou um dia, ele tava estudando pro Enem já. Tanto que o pessoal fala, cara, não, essa teoria é toda furada, ó, existe macaco ainda. Entendeu? Nossa. Falam assim, e falam sério, não é? Você é... Assim, a verdade... Você... Assim, aí eu posso ser burro também, por isso não quis chamar os outros de burro. A verdade é que tem um ponto onde a gente foi pra um lado e os macacos foram pro outro, né? Que na verdade... Há 8 milhões de anos atrás. O ancestral lá era o mesmo, né? Só que aí nós fomos se adaptando, começamos a correr nas savanas e tal. Então aí tem várias coisas que foram passando que é o que o Davi falou, o ser humano vai se adaptando. Sim. Aqui, mas por exemplo, você acha que o macaco sobe muito melhor em árvore do que eu, por exemplo. E aí? Pois é, se der uma merda que precisar subir na árvore, fudeu. Fudeu, entendeu? Mas é que num determinado momento que passou aí o planeta, era o lance das savanas, que a gente chama. Uhum. E aí o ser humano começou, né? Ficou de pé, ficou bípede e tal, pra poder sair correndo, que era a melhor jeito de escapar e de caçar e tudo mais. Mas aí, diferentemente daquela imagem lá que mostrava o pescoço mais grosso e adaptado pro celular, naquela época, não era brincadeira não. Se você não conseguisse ficar de 2 pés, você morria amizade. E aí só ficava quem conseguia. Não é que também, assim, de repente eles ficaram bípedes. Não. Mas, tipo, tinha alguém dentre aquela galera que, por acaso, conseguia ficar melhor naquela postura. Porque o corpo dele... Por acaso, por variações normais dentro da espécie, permitiu isso. Por isso que é importante a variabilidade genética, né, na espécie. Mas aí, tipo assim, ele conseguia... E conseguiu de uma maneira bem ruim, digamos, né? Assim, ficar bípede de uma maneira bem terrível. Mas ele não precisava ser perfeito, porque ele só precisava ser mais rápido do que o coleguinha dele, né? Exatamente, só precisava correr. Porque aí a onça, né? Ou sei lá o que, só pegava o amiguinho ali que não conseguia fazer tão bem o negócio. Pois é, interessante. Porra, eu ia falar um outro bagulho muito foda, cara. Esqueci, viado. Resumo da minha vida. E tem o lance de ir pra outro planeta também, né? Então, esse lance de... Imagina, se a gente começa, né, a colonizar Marte, igual o pessoal fala. Uhum. O ser humano, depois de não sei quantas gerações que começar a nascer lá, vai ser diferente também. Isso é, de fato, uma possibilidade. Pois é, mas será que a gente não controlaria as condições lá pra não ter essa alteração? O que tu pensa? Cara, acho que até um certo nível, sim. Mas depois... Aqui na Terra já acontece isso, cara. Que você pega o pessoal, por exemplo, que nasce em locais de alta altitude. Pega assim, vamos pegar... Os Sherpas, né? Sherpas. Boliviano, por exemplo, né? Ele tem o nariz mais largo. Por que ele tem o nariz mais largo? Porque ali tem pouco ar, precisa ter o nariz mais largo para conseguir inspirar mais ar. Então, ele pode ter começado aqui, mas depois de tantas gerações... ali, né, vivendo ali, nascendo ali, ele se adaptou. Então, em Marte, tudo bem, a gente pode ter, mas de qualquer maneira... Qualquer pequena variação é suficiente. Por mais que a gente tente imitar, não vai ser igual, cara. E aí vai começar, depois de sei lá quantas gerações, criar um ser humano um pouco diferente, entendeu? Eu acho que assim... Que rabuda ir pra Marte, irmão. Eu não iria não. Fazer o quê em Ceará Marte? tá bom já. Porra. Ceará é bom. Porra, malandro. Assim, você tá em Marte... Pra você, assim, a gente vai ter... Imagino que pra viver em Marte, sem todo aquele aparato, se eu quiser dar uma cagada em Marte e tal, eu tenho que fazer isso dentro... Tu se preocupa muito com isso, né? Porque, na verdade, aqui a gente também meio que caga dentro de um lugar, né? Ninguém caga caga na rua. dentro, Mas se eu precisar cagar na rua, eu consigo. cara. Se eu precisar, eu consigo. Lá em Marte não tem essa de cagar na rua. Ou seja, né? então pro Igor, ele só vai se sentir em casa num planeta se ele puder cagar na rua, né? Mas vai ter os banheirinhos. Não, então, a vida, Banheiro imagina... químico em Marte. Hã? Banheiro químico em Marte amanhã. Banheiro. Então, a verdade, assim, eu penso que, porra, a vida em um outro planeta,
ela vai se dar dentro de um... Sim, dentro de um habitat, Dentro dentro de de um uma módulo, parada, de alguma não sei o coisa, quê. exatamente. Porque a gente não tem como Não transformar tem como. as outras características desse planeta. E a gente, como você disse, é extremamente frágil. Qualquer merda a gente vai pro espaço. Não, e assim, a gente acha que, tipo, a gente pode sair vivendo e cagar na rua em qualquer canto? Não é assim não, amizade. O universo não tá nem aí pra gente. O universo quer mais que a gente morra. Então, tipo, onde a gente tá aqui agora, que a gente consegue, tipo, viver e respirar simplesmente o ar que já tava aqui antes da gente, é uma coisa extremamente única e especial. Qualquer canto que tu vai no universo não vai ser assim. Vai ser terrível, vai ser uma merda. Provavelmente tu vai precisar de um aparato enorme pra poder conseguir fazer o básico do básico. Não, a gente só funciona aqui no planeta Terra, de todo o universo que a gente Aí. conhece. Não, mas dá pra... até onde a gente O conhece. Mas, Sagan fala muito bem isso. É o único lugar que a gente pode chamar de lar. É aqui. mas E eu não, estamos fudendo com ele. eu não duvido nada que um dia a gente descubra um lugar... O Sérgio talvez possa dizer isso melhor, mas encontrar um lugar que seja tão habitável, ou talvez até mais habitável do que a Terra. Mas a gente tem um mas outro... tem um pessoal que já estuda isso, sabia? Pois é. Chama planetas superhabitáveis. Ah, Seriam mais habitáveis do que a mas Terra. isso é teoria só. Ninguém viu ainda isso. Não viu. Então, isso Mas daí... é possível. Então, mas só que isso em si, por si só já é um puta problema, eu imagino. Porque quão longe a gente consegue observar hoje? Quantos bilhões, ou milhões, ou milhares Ah, de não, anos mas luz? planeta a gente consegue ver muito perto só, cara. É? Planeta é só numa regiãozinha bem pertinho da gente. O que é perto, Sérgio? Não, cara, planeta a gente vê a 1.500 anos-luz. Tá bom, pouco. 1.500 anos-luz. Como é que tu vai chegar lá, irmão? Não tem como chegar e esquece. Então foda-se se achar um planeta, né? Com todo respeito, né? Com todo respeito. É que assim, com todo respeito aos planetas aí superhabitáveis do caralho, os cientistas que estão Mas procurando. vamos supor que a gente encontre um planeta superabitável. Ah. Será que não iam fazer um esforço pra um dia a gente chegar lá? Mesmo sendo muito difícil hoje? E aí poder destruir aquele planeta depois de destruir esse? Exatamente. Olha que legal a humanidade. Porra, hein? destruir 2 planetas, meu irmão, já pode. Mais um é a música do Fantástico. Se tiver o Fantástico ainda. Pô, Mas mas assim, não é. Assim, pelo menos com o que a gente sabe hoje, não é muito difícil chegar num lugar 1.500 anos de luz de distância. É impossível. Não, hoje é impossível. Hoje é impossível. assim, daria pra fazer uma super nave gigante generacional. Não tem tecnologia pra isso não, né? Mas assim, a princípio, talvez alguns séculos na frente, né? Pô, mas fazer se a gente é uma capaz nave- de fazer essa porra, por que a gente não conserta o planeta Terra? Porque eu imagino o tanto de tecnologia que precisa Essa pra ter. é a grande questão que o pessoal fala. Exatamente. Isso aí muita Que gente pessoal fala? Os cientistas? Não. O pessoal Os fala burros. exatamente Tá. isso aí que você falou. Ufa. É. Se a gente, né, tem capacidade... Mas aí, cara, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Ah, Pega lá 1.500 anos atrás. ah, Os caras não viviam de boa lá na Europa? ah. Então por que, cara, que a gente vai... Porque eles gastavam uma grana pra Não. atravessar o oceano. Não, e eles fizeram essa merda toda por muito menos. Não era pra poder sobreviver a espécie. Era pra conseguir um Exatamente. tempero. É. Não, cara, mas tudo bem. Eles saíram da Tava Europa tudo bem lá? tempero. Não, Por que a gente não planta, arruma um jeito de plantar um tempero novo na Europa em vez de pegar o navio, cara, e enfiar aqui no meio desse... Ó, eu não tenho nenhum problema com a gente ir pra lá Não, na eu nave sei. generacional e foda-se, tá ligado? Meu ponto é, essa nave aí, ela precisa ser muito foda, autossustentável, gerar energia, não pode precisar de uns combustível assim complexo, eu imagino, ou a gente tem que ser capaz de fabricar lá dentro da nave a porra do combustível. Autossustentável. Máximo. Autossustentável em todos os sentidos, pra caralho. Tá, então a gente consegue fazer essa nave. Demorou, vamos fazer a nave e vamos aplicar a tecnologia da nave no planeta Terra. Mas isso a gente já faz hoje, cara. Eu sei, mas é que... A gente já faz hoje. É que eu vi Tá o aí, ó. Oli, tá ligado? Fiquei preocupado, né? Assim. Mas, cara, mas isso aí que você tá falando é super importante, porque as pessoas não têm essa percepção. Isso aí que você falou, cara, essa sua frase aí é exatamente para que serve a exploração espacial. É exatamente para isso. Vamos fazer uma coisa para ir num lugar inatingível e tal. Vamos para Marte só tirar foto de pedra. Mas para que isso? Vamos pegar a tecnologia e aplicar aqui. A gente já aplica, cara. Tá aqui, ó, do nosso lado. Tá aí o celular, tá aí o GPS, tá tudo que a gente tem hoje, cara. Microcomputadores também. Exato, A internet microprocessadores. saiu por causa da corrida espacial, né? Exato.
Então, Tipo assim, a galera queria ir pra Lua, mas precisava de um computador pra fazer umas contas bem besta, mas assim, precisava ainda. E aí os caras, não, vamos inventar um computador que cabe num foguete. é isso. Porque antes um computador era, sei lá, do tamanho de um andar, assim, sabe? Inteiro. Uma coisa absurda, não dá pra levar. E aí, Não tipo, foi o Steve Jobs que inventou o computadorzinho. Ah, não, cara, eu lamento dizer. Mas aí a NASA, ela inventou esses computadorzinhos e aí, tipo, a galera começou a perceber, cara, é possível fazer computadores pequenos que pessoas podem ter em casa. E aí começou. Mas isso aí que você falou é super importante, cara. Essa percepção que o pessoal tem que ter, entendeu? É, porque é bom. Mas é que eu já conversei contigo antes, né? Sim, Daí eu fico menos sim. burro. Porra, eu esqueci o nome dele, cara. Aquele que fica na cadeirinha assim. Stephen Hawking. De buraco negro. Eu achei muito interessante, cara. Ele conseguiu quebrar uns bagulho. Ele era especialista E ele nisso. era danado nisso, né, cara? Danadinho, inteligente demais. O que é o buraco negro? Então, buraco negro, de forma bem simples, cara. É. Você tem uma estrela, igual o Sol. Só que você tem estrelas no universo que elas são muito maiores que o Sol. Muito maiores. Tem 8 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol. É uma estrela muito grande. E toda estrela ela tem um ciclo de vida. A estrela, o que é? Nada mais é do que ela está queimando combustível nuclear. O Sol está transformando hidrogênio em hélio, depois do hélio vai para o carbono, o oxigênio e tal, e vai transformando. Só que o Sol tem um determinado tamanho que ele não vai virar um buraco negro. Vai chegar num determinado ponto da vida dele, que ele vai expandir, vai esfriar e morreu. Só que as estrelas que têm 8 vezes a massa do Sol, que são estrelas muito maiores, elas não vão ter esse fim igual ao do Sol. Elas vão explodir num negócio que a gente chama supernova. Elas vão começar a queimar esses elementos todos, até que vai chegar no último elemento, ela não vai aguentar e ela vai cair em cima dela mesma. A estrela inteira vai cair em cima dela mesma e aquilo ali vai dar uma explosão que a gente chama de supernova. É uma puta explosão. É uma explosão mais violenta que tem no universo. Caralho. A gente vê resquícios quando tem às vezes o pessoal está observando galáxia e ele vê um brilho que é maior do que o brilho da galáxia inteira. Quer dizer que aquilo ali é uma supernova que surgiu naquela galáxia. A gente consegue observar algumas, aqui tem projetos hoje que vasculham essas supernovas no céu. E isso é muito importante porque quando a estrela explode, ela tem lá toda a sequência de elementos químicos. Ela joga aqueles elementos todos no universo. Aí aquele elemento vai bater numa outra nuvem que está lá, vai virar uma outra estrela e vai acabar, no final das contas, gerando a vida. Por isso que o Carl Sagan sempre falou que a gente é poeira de estrela. Porque o elemento que tem aqui, o nitrogênio, o cálcio do seu osso e tudo, aonde que ele surgiu? Numa explosão de supernova. Nossa senhora. É, ele surgiu lá. Aquele cálcio lá da explosão da supernova grudou numa poeirinha. Aquela poeirinha no final grudou com várias outras, virou o Sol, virou os planetas, virou a Terra, surgiu a vida. O elemento químico que está aqui veio lá dessa explosão de supernova. E falam também que quando a luz das estrelas é tipo que a estrela já explodiu há muitos anos. Pode ter morrido. Mas aí, só completando o buraco negro, explodiu a supernova. Quando explode, sobra um caroço dela, da explosão. A estrela não é destruída inteira, sobra um pedaço dela. Se esse pedaço que sobrou tem 3 vezes a massa do Sol, ele transforma num buraco negro. Buraco negro é isso. Ele transforma um buraco negro porque ele colapsa em cima dele mesmo. Então a estrela era grande, explodiu primeiro, e o que sobrou dela ainda era grande para ela colapsar dentro dela mesma e virar um buraco negro. Caralho, que Que doideira. doideira, Então, isso é um mano. buraco negro. Simples assim. Agora, o buraco negro que está no centro. Esse é um buraco negro que a gente chama de estelar, porque ele surgiu da morte de uma estrela. Beleza? Mas por que buraco? Como Então, assim? cara, Ele é uma aí que estrela tá. e ele vira um buraco? Isso aí, o nome é meio. É, entendeu? Porque um buraco a gente imagina que dá pra entrar. É isso. Não tem buraco, não tem nada, tá? Tanto tem muita gente até que contesta esse nome buraco negro. O pessoal, o Einstein e tal, esse termo buraco negro é relativamente novo, é da década de 60 e tal. Antes o pessoal chamava de estrela negra. Tá? É, faz mais sentido. Faz mais né? sentido mesmo. Ele não é um buraco, ele é uma região do espaço onde a gravidade é muito forte. Tão forte que a luz não consegue escapar. Para você escapar da Terra,
você tem que pôr um foguete e acelerar ele a uma certa velocidade para ele ir embora. Porque a Terra tem uma gravidade, certo? Aqui no caso da Terra, para você tirar o foguete e mandar ele para outro lugar, tem que ser 40 mil quilômetros por hora. Nossa 40 mil. Um buraco negro, e a velocidade da luz é 300 mil metros por segundo. É um negócio, a velocidade mais alta que a gente tem. O buraco negro, ele tem tanta massa ali, que a velocidade para você tirar algo dele é maior do que a velocidade da luz. Caralho. Nossa. Por isso que a gente não vê, por isso que ele é negro. Entendeu? Caralho. E ele estudava isso e ficou fascinado nisso, né? Estudava aí. Aí, esse é o estelar que eu falei. Ele estudava os que estão no centro das galáxias. Então, no centro da nossa galáxia tem um buraco negro que tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. O quê? Aí a gente chama ele de buraco negro supermassivo. Ele é muita massa num lugar só. Como que ele surgiu? Esses ainda existem algumas dúvidas de como ele surgiu. Esses pequenininhos que eu mostrei, eles podem ter se indo colidindo um com o outro e tal, até formar um gigantesco desse aí. Então, em toda grande galáxia, a maior parte das grandes galáxias, tem um buraco negro desse no meio dela. Entendeu? Tem um buraco negro desse no meio dela. O que fascinava ele estudar ele? O que ganhava, sabe, entendendo do buraco negro? Por quê, cara? Buraco negro é o objeto mais intrigante que tem no universo, cara. É muito intrigante. Porque imagina, é um objeto, ou uma região ali, onde nem a luz consegue escapar. Mas existe um ponto ali dentro dele, que a gente chama de singularidade. O que acontece dentro do buraco negro, cara? Isso que eu ia falar, porque quando fala assim pra gente, buraco negro, a gente entende o quê? Aquilo que o Mitch falou. Um buracão que se você cair lá, o bagulho não tem fim, você fica caindo sem fim. Então, vocês já viram aquele filme Interestelar? Já. Eu não. Eu já. Não? Já viu? Bala. Falam Então, que esse filme é muito foda. é o melhor filme que tem, cara. Assista hoje ele que você vai brisar nisso aí. Aquela parte lá pro final ali do filme, não vou falar porque ele não viu, mas ali pro final do filme, eles estão dentro de um buraco negro. O que tem dentro de um buraco negro? Não sei, Para de cara. dar spoiler. A gente não sabe. Não, mas não é spoiler não, mano. isso É aí muito não bom. não é spoiler. Não, não. todo mundo fala que Mas esse você filme é muito acredita bom. que o que aconteceu lá no filme pode acontecer aqui? Não, Tipo, aqui aonde? Aconteceu dentro do buraco negro. do lance do cara, o que ele faz lá interfere aqui? Então, é isso que o Stephen Hawking estudava, cara. Era o lance dele estudar. Tanto que o cara do Interestelar, o cara que ajudou a fazer o filme, o nome dele é Kip Thorne. Sabe o que esse cara era? Amigo do Stephen Hawking, cara. Ai, caralho. Porque esses caras, eles brisavam nessas coisas, entendeu? O que acontece dentro do buraco negro? Será que do buraco negro eu consigo interferir em algo que está acontecendo não sei aonde? O que já entendeu? aconteceu. O que já aconteceu. Será que o buraco negro um dia pode desaparecer? Aí o Stephen Hawking criou a teoria dele, chama radiação Hawking. Ele fala que o buraco negro ali, ele fica bem pouquinho, ele vai perdendo um pouquinho, vai evaporando. Então, em trilhões de anos, ele pode evaporar totalmente. E se um buraco negro evapora? O que pode... Então, o cara trabalhava em todas essas ideias aí, ele ficava nisso, cara. E outro, o buraco negro é muito importante porque ele tá no meio de uma galáxia. Será que ele ajuda a galáxia a sobreviver, a morrer? Entendeu? Então tem toda uma... Isso que eu ia perguntar, será que ter um buraco negro é necessário? Porque e se acabasse com ele e acaba com o resto? Exato. Isso, E aí? isso que eu fico. Será que ele ajuda? Então, cara, é uma das Que áreas... doideira isso. É uma das áreas mais estudadas, é essa aí. Qual é a influência do buraco negro na galáxia, na formação de estrela? Será que é possível ter planeta ao redor de buraco negro? Pode ter. Será que pode ter vida ao redor de buraco negro? Pode ser E que aí? sim. E aí? Entendeu? Então tem tudo. E o Stephen Hawking, a área de estudo dele era essa aí, cara. Era ficar em cima pensando, imaginando e estudando todas essas coisas. Porque eu imagino como que ele estuda isso. Como que ele... Nossa, aprendi uma coisa nova. Nossa, descobri uma parada nova. Devia ser muito louco quando ele descobriu uma coisa nova. Então, aí é um ramo que a gente fala que ele era um cara que a gente chama de... Ele tinha ali várias outras formações, né? Ele, na verdade, ele era dono da cadeira de matemática lá na Universidade da Inglaterra e tal, mas ele era o que a gente chama de físico teórico. Então, o físico teórico, ele trabalha em cima das ideias, cara. É das ideias, é de equações. Pode ser. Vai resolvendo, pode ser isso, pode ser aquilo, é resolvendo a equação de um jeito. Cara, e se eu mudar isso daqui pra cá? E se eu fizer isso aqui? Mas aí de repente... Parece uma criança muito estudada. Que a Exato. criança fica... Não, e se?
É isso aí. Eu ia ser esse cara. Aí eu penso o seguinte, aí ele tá ali estudando. Aí, de repente, alguém lá não sei aonde observou tal coisa. Aí falou, pô, tá aí, cara, era isso que eu precisava, dar aqui sua observação. Aí ele pegava um dado, colocava ali onde tinha e mexia e tal. Então o trabalho dele era esse, era um cara, assim, sensacional, cara, sensacional mesmo. Ele ajudou bastante, né? Ó, essa parte aí de buraco negro, cara, foi ele que deu uma impulsionada. E muita gente aqui, cara, muita gente mesmo perguntando pedindo pra gente falar um pouco do submarino. Opa, vamos falar do Titanic, né? Então, explicar pra galera, né? A empresa lá é uma empresa que faz isso, tá, cara? Não é o primeiro mergulho desse submarino, não. Ele já tinha mergulhado várias vezes. E é um tipo de, sei lá, passeio, turismo, que eu posso dizer. Do mesmo jeito que a gente tá falando do Coronado, né? Pra gente que tem muito dinheiro, visitar embarcações naufragadas aí pelo mundo afora. O cara tem esse gosto, cara. Pô, é mórbido, eu gosto de né? coisa que se eu mórbido. falar, vocês vão falar, cara, o Sacane é maluco, tal, mas eu gosto. Tem cara que gosta de ver barco naufragado. E só que se paga muito caro pra isso. Esse submarino já tinha mergulhado aí. E aí ele foi mergulhar o Titanic, né? Pra ver o Titanic. O Titanic, o problema dele, cara, é que ele tá muito fundo, né? É uns 4 mil. 4 mil, chega a 4 mil, né? 4 mil. 4 mil metros. Uma outra coisa que eu falo pro pessoal, o fundo do mar, cara, não é uma... Você vê no desenho, tudo liso, porque o cara não vai desenhar do jeito que é, cara. Ele faz um negócio liso e desenha o Titanic ali quebrado. O fundo do mar não é daquele jeito. Você tem montanha, você tem fossa, você tem, né? É um negócio todo complicadíssimo o fundo do mar. Lembrem do acidente da Air France, quanto tempo demoraram para achar a caixa preta, porque ela estava enfiada num desses lugares aí. Então o fundo do mar é um negócio muito complicado. Os caras desceram lá, nem vi mais notícia e tal, mas estão lá. Então, Eu acho que é quase impossível sair. Também acho. O comandante do navio que estava em cima falou que eles podem ter se prendido esse submarino, esse submersível, ele pode ter agarrado em algum lugar ali, ou no próprio Titanic, ou em algum canto, e aí vai ser muito complicado. Uma primeira coisa, tá, pessoal? Que tem muita gente falando que esse submarino levou a internet do Elon Musk. Ele não levou, cara. Porque a internet do Elon Musk é uma antena. Não tem como você descer uma antena dentro do mar, cara. E outra, a antena, para ela funcionar, ela tem que estar ligada num cabo, Não, tem até uma história interessante, Sérgio, que é o seguinte, essa área que eu mexi, né? Eu me formei. Então, o que acontece é o seguinte, a comunicação de submarinos, ela é feita em baixíssima frequência. Então, o que acontece, gente? Não há propagação no mar, você não consegue propagar dados em grande volume. Então, o que acontece? Se você for ver, tem até umas antenas, se você for no Rio, acho que tem umas antenas enormes, assim, que são comunicação em baixa frequência, ou seja, são poucos dados, é aquela coisa assim, A, B, C, é um negócio bem lento. Então, como que era feita a comunicação? Alguns submarinos desses, eles têm um cabo que une ao cara e que ele pode fazer um tráfego de informação. Esse submarino, é o Tethered, né, que a gente fala. Esse submarino específico não tem cabo. Não tem. Né? Então, na realidade, é bastante temerário, né? Eu estava até lendo que teve um cara teve lá que um desses aí lá. que não quis ir, quando ele ficou sabendo como que era feito o submarino e tal. É um negócio meio experimental e não sei o quê. E o pessoal tá até brincando, falando que o do Iberê é até melhor. Eu não duvido, não, porque o Iberê tomou todos os cuidados com o submarino dele. E aí eu falo, que era movido ao joystick e tal. O ser movido ao joystick não tem nada, cara, porque o cara meio que ele quis mostrar que a simplicidade que é aquele equipamento que ele fez. Não tem nem escotilha, porque os caras iam ver numa tela de computador também, né? Mas aí, como eu falei, cara, não vou entrar no mérito do gosto, porque gosto cada um gosta daquilo que gosta, entendeu? Agora, o problema é esse, né, cara? É você descer num negócio que não tem todas as especificações. E aí começa, já tô até imaginando, Sérgio, na hora que acharem, porque vão achar, né? Na hora que acharem o submarino, se ele estiver preso no Titanic, vai começar a maldição do Titanic. Maldição. Já arriscar aqui, meia dúzia que já escreveu. Esse navio é amaldiçoado. Ó, tá vendo? Esse navio é amaldiçoado. É isso mesmo, tem isso também.
Então, assim, estão falando que amanhã parece que a França ela é muito desenvolvida em equipamentos para Isso buscar vem coisas 10 no fundo do mar. Cousteau, né? É, exatamente. Vem 10 do Cousteau lá. E parece que amanhã a França está levando um equipamento específico dela lá para poder vasculhar, para ver se ele tá preso ou não tá, se tá, o que aconteceu. Uns dizem que ele já implodiu, entendeu? Não dá para saber, nada disso, temos que esperar. Então não tem muito o que falar. Mas os caras foram lá para quê? Para ver o Titanic, né? E o Titanic? Você gostaria de ver o Titanic assim? Olha, eu vou te dizer, eu sempre gostei dessa história, escrevi até um artigo sobre isso, Sérgio. Porque o Titanic, ele por trás dele tem muitas coisas estranhas, né? Inclusive tem um livro que foi escrito alguns anos antes, né? Que descreve muito do que aconteceu com o Titanic, né? E algumas características do próprio naufrágio, né? Que todo mundo já conhece pelos filmes e tal, mas tem uma característica específica chamada o navio misterioso, o Mystery Ship. E aí eu fiz um levantamento, porque aquela história mexe com astronomia. Então, qual foi a minha curiosidade? Qual era o céu na hora que ele afundou? Quando eu fui ver o céu, qual não era a minha surpresa? Quando eu vi que Marte estava se pondo. E aí tinha uma lenda de que as pessoas lá, muitas, disseram, não, vamos aguardar aqui, não vamos para os escaleres, porque a gente está vendo um navio. Ah, entendi. Esse era um navio misterioso. Como ele estava abaixo no horizonte, parecia o farol de um navio. Exato. A minha suspeita, uma das suspeitas é que é o seguinte, é que eles depois diziam assim, ele foi se afastando da gente. O que é se afastando? Exatamente. Foi se pondo, né, cara? E aí depois até denunciaram, porque eles acharam que era do Califórnia. Então, tipo assim, foi o comandante do Califórnia que foi embora. E, na realidade, depois quando a gente achou o Titanic bem afastado da posição que ele fez o distress signal lá, o aviso, né? Porque foi o primeiro SOS, né? Sim. E aí, o que acontece? Hoje a gente sabe que não pode ter sido o Califórnia. Então, cara, será que foi algum outro navio que ninguém sabe quem foi? Então eu escrevi até um artigo, tinha lá no meu site, sobre isso, mostrando o céu naquele momento. Qualquer um pode fazer, gente. Pega o Stellarium, coloca a data, a hora do navio e vê no céu o local e vê no céu exatamente como é que estava lá. Tá entendendo? Vocês vão ver as constelações, tudo direitinho. Então essa história do Titanic, ela é uma história fantástica. Com relação a esse submarino, do que eu vi até hoje, vi alguma coisa... Bom, eu sinceramente acho que foi bastante irresponsável. Até tem uma pessoa lá, que era um funcionário, que denunciou, por exemplo, coisas assim absurdas. Tipo, a escotilha, ela só era aprovada a 1.500 metros de profundidade, o cara ia a 4.000, pô. Então, só por fora também. No caso a gente sabe que não foi a escotilha, porque, assim, supondo que esse bang são os caras lá, na hora que arrebentou a escotilha, gente, ou alguma coisa assim, aquilo ali é instantâneo, não tem, ali a pressão é absurda. Então, o que acontece no final é que, infelizmente, parece que eles estão morrendo lá e eu não vejo como, ficaria muito surpreso que existisse tempo hábil, mesmo que se identificasse o navio, o objeto... Até chegar alguma coisa... É você chegar né? E como é que tu vai meter um... A não ser que eles tenham alguma coisa que meta um oxigênio ali, de repente, eu não sei. Mas acho que isso aí já vai ficar para a história. Realmente é uma situação complicada e tal. E isso aí o pessoal já comentou aqui, mas é que a imprensa falou, né? Que ele levava a Starlink, né? Mas a Starlink, ela tá no navio, em cima, entendeu? Tá ajudando pra caramba, porque tá dando conectividade pro navio. Se não fosse isso, não dava. Aí o pessoal perguntou aqui, não tem nenhum telescópio que dá pra ver o Titanic? Não dá, cara, porque 4.000 metros de profundidade, você não tem luz. O telescópio funciona com luz. O nosso objeto de estudo do astrônomo é a luz. E isso não adianta você mirar um telescópio lá. Isso que você mencionou é interessante, porque abaixo de 30 metros já é negro. Então é o seguinte, se você está a 100 metros, 200 metros de profundidade, 3.000 metros, 5.000 metros, ninguém enxerga absolutamente nada. E se vocês forem ver, interessante, você já viu aquele que eles mandam lá para baixo? Aquele holofote para ver 3 metros de distância, cara, é um holofote desses de estádio de futebol. Os ROV então, que a gente chama. Eu já vi muito ROV, que eu trabalhei embarcado. E eu muitas vezes ia acompanhar o cara nos ROV ali, entendeu? Descendo e tal, porque às vezes prende uma coisa, às vezes tem peixe que prende na árvore de Natal, que você chega com esse ROV, com a garrinha dele, dá uma cutucada pro peixe sair e ir embora, entendeu?
Podia descer um negócio desse? Poderia, mas aí são pouquíssimos que aguentam. O problema do Titanic é isso, galera. Ele Profundidade, é 4 quilômetros, cara. Então aguentar a pressão de 4 quilômetros não é... Esses ROV aí que a Petrobras tem funciona a 2.500, 2.800 no máximo, entendeu? De lâmina d'água. Não chega a 4 quilômetros. É pressão violentíssima, cara. É uma pressão violentíssima. Não é qualquer coisa que aguenta, né? Até que tem aquele negócio, não sei se você concorda, o pessoal e aí tá tendo toda essa discussão agora, por causa do... O pessoal tá corrigindo aqui, a gente tá falando de submarino, cara, só pra simplificar, tá? A gente sabe, é um submergível e tal, mas a gente tá falando isso só pra... O pessoal tá falando assim, aí ó, e aquele negócio, né, do que... O que você preferiria? Ficar preso num submarino a 4 km de profundidade ou numa nave espacial na órbita da Terra? E aí? Isso aí é uma coisa que vem logo na cabeça, né, quando a gente vê isso. Eu diria para você que eu acho que uma órbita em volta da Terra é mais fácil. Mas o pessoal fala, então, porque acho que é. O pessoal vai até cobrar de mim e falou, bem que você fala, né, cara? Eu falo, cara, o espaço não é tão simplista assim, tá? A resposta, mas o espaço é mais tranquilo, né? Do que numa altíssima profundidade dessa, né, cara? Eu acredito que sim. Assim, essa questão é porque é justamente o problema inverso, né? Enquanto um tem uma pressão absurda, o outro não tem nenhuma, ele vai sugar tudo ali, não vai sobrar nada. Se tiver um buraco ali, exato. Ele vai, um implode, o outro meio que explode, né? Mas eu acho que o espaço é uma... Ele é uma coisa engraçada, né, Sérgio? Porque a gente vê, por exemplo, essas naves indo para a Lua ou para Marte, etc. Na realidade, o cálculo em si das órbitas e tal, ele não tem uma sofisticação muito grande. O problema é tecnológico mesmo, né? Por exemplo, a falha dos equipamentos, né? Redundância. Tipo o que aconteceu na Apollo 13 lá, né? O cara... Aquele filme ali eu já vi umas 15 vezes. Eu não sei você, mas eu já vi umas 15 vezes. É demais, né? Porque aquele negócio ali beira o inacreditável, né? Exatamente. Aquele é um dos poucos que eu dou razão pro pessoal, que diz assim, não, o homem não foi na Lua. Vai ver que inventaram Apollo 13 também. Exatamente. Então é isso. O pessoal fala aí do que a gente fala. Não é que o universo a gente sabe mais do que o fundo do mar, cara. É porque... o fundo do mar tem toda essa complicação, né? Chega um momento que no fundo do mar não tem a luz que a gente precisaria. Não precisa ir muito longe, né, Sérgio? Sumiu um avião inteiro. Um 777, a gente não sabe onde é que está. Né? Se estivesse no espaço, a gente sabia. O carro do Elon Musk, a gente sabe onde é que está, aquele carro que foi lançado. É isso mesmo. Um cara escreveu aqui, se fosse no espaço, seria mais fácil achar o objeto. Mais ou menos isso. Ih, cara, como que fala seu nome aqui? Natsu, eu acho. O que acontece com o corpo de um humano se ele sair de um submarino a 4.000 metros de profundidade? Cara, esmagado, né? Imediatamente, né, cara? Porque qual que é aquela regra mesmo? A cada 10 metros... Não, como que é? A cada 100 metros é um ATM, né? A mais, não é isso? Eu não sei. Mas é uma coisa a regra absurda. Do ATM, como que é um absurdo. Eu acho que a cada 100 metros... É uma atmosfera? Uma atmosfera a mais de pressão, não é? Mas é linear isso? Eu acho que é assim. Esse aqui, ó. Hã? O que ele fala aí? Aqui, ó. 1 ATM igual a 1,01.10 e 5. Não. Não é isso. Não. É que isso é uma atmosfera, né? É a pressão atmosférica aqui. Agora, ele quer ver com o peso da água, né? Porque conforme você vai afundando... Deixa eu ver se alguém falou o peso aqui, vai aumentando, né? Não, ele falou aqui, ó. A cada 10 metros é um ATM a mais. Então, se o cara tá a 4.000 metros, são 400 ATM, né? É uma pressão 400. Então, imagina, cara. É uma pressão 400 vezes maior que a pressão que você tem aqui. O seu corpo é esmagado imediatamente, né? Não tem. É esmagado imediatamente, né? Não tem essa, tá? Então, assim, é bem complicado mesmo. O único pontinho, Sérgio, que eu diria agora, sim, eu não sei se isso também vai parecer vitimismo de minha parte, mas o lance da religião e da Bíblia, de uns bons anos para cá,
mesmo que o ciclo dos grupos passem, mas hoje ser um cristão conservador dentro da universidade é um desafio. Especialmente em algumas áreas de filosofia, humanas. Ser cristão conservador dentro da universidade hoje não é brincadeira. Tem gente discriminada pelo que ele coloca no Facebook, porque ele colocou o versículo da Bíblia no Facebook, os colegas em sala caem, os professores também. Não em todos, mas em alguns lugares existe um ateísmo metodológico. Porque tem um ponto aqui que eu estou concordando em vários pontos com o Sérgio. Se bobear, tem mais pontos que a gente concorda do que discorda. Viu? Pode ser. O problema é que discorda no fundamental, né? Não, mas eu vou até chegar nesse ponto se você quiser. A questão de provar Deus, já vi que eu não posso. Então, se eu tentar usar a ciência para provar o designer, realmente é pseudociência. Porque não tem a digital de Deus na criação lá. Ó, aqui é o DNA de Deus, aqui é a assinatura dele. Não existe isso. Mas também não tem como provar a ausência dele. Era aí o que eu ia perguntar pro Sergião, que assim, tudo isso que você mostrou pra gente, é a mesma pergunta que eu fiz pro Rodrigo, na verdade, só que agora é pra você. Uhum. Tudo isso que a gente viu aí, você falou do James Webb e o caralho, isso daí invalida 100% assim, ó, aqui tá a prova de que Deus não existe. Também não. Não, mas né? Lógico que não, cara. Isso aqui não tem... E, de novo, né? Do mesmo jeito que não quer provar e nem refutar o Big Bang, não tem nada a ver com Deus aqui, cara. É entendeu? Verdade. Aliás, os caras que estão trabalhando nisso, muitos deles podem acreditar em Deus, podem acreditar no que for, cara. Mas ele tá... Aquele ali é o trabalho dele. Ele tá analisando aquela imagem. O James Webb existe, a imagem existe. Pô, vamos analisar a imagem, entendeu? Ele não tá... Nada disso. Pode ser também que possa passar essa impressão que os cientistas meio que trabalham para refutar a existência de Deus, entendeu? Jamais, cara, jamais. Eu, pelo menos, não conheço nenhum cientista que fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui só para provar que Deus não existe. Só para provar que Deus não existe. Cara, ele não vai conseguir de jeito nenhum, entendeu? Porque como que ele vai provar, né? Um negócio que cara, é que igual disse o Rodrigo, é um axioma, né? Um negócio que... A própria ideia de Deus, ela não cabe na ciência. Né? Exatamente. A ideia Deus... Ela não, quando eu falo não cabe, não quer dizer que é para ser tratado como chacota ou qualquer coisa assim. Ela não cabe porque ela não cabe mesmo. Assim, a ideia de Deus, a gente não consegue compreender no que, assim, se a gente tá falando de porra, é porque Deus, assim, se ele é antes da porra toda, a gente não consegue compreender, portanto, não consegue passar pelo método científico. É isso que estão falando aqui ao longo do tempo. Isso. E aí, provar que existe ou não existe se torna impossível. É isso aí. E não tem nenhum cientista que fica, cara, não, eu vou pegar... essa aqui, ó, pronto, a imagem do James Webb aqui, ó, tá provando que Deus... Cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Ou uma coisa que o Rodrigo falou, o lance da ciência. A ciência, cara, que é uma coisa também que muita gente faz confusão, cara. A ciência, e quem falar isso pra vocês, cara, tá falando errado. A ciência, ela não tá atrás de verdade nenhuma. Muito pelo contrário, a ciência, ela vai atrás de perguntas. A gente quer pergunta. Por isso, voltando lá naquele negócio do experimento, quando o experimento dá errado quer dizer o quê? Vamos supor que a gente faz a imagem do James Webb e não aparecesse galáxia vermelha nenhuma. Pá. Aí tem alguma coisa estranha, cara. O que aconteceu? Porque a gente faz tudo teoricamente, era para aparecer as galaxiazinhas vermelhas ali. Não apareceu nenhuma, vamos supor. Quer dizer que o nosso... O que está acontecendo? Vamos ter que rever aquelas coisas. Então, quando um experimento ele dá um resultado não esperado, igual disse o Rodrigo, que a gente espera alguma coisa, mas às vezes você faz o experimento e ele dá um resultado que você não esperava. Quando isso acontece, é excelente, cara. É excelente. Porque aquilo ali vai abrir um leque de outras possibilidades, de outras alternativas, entendeu? É até a pergunta que eu faço para os astrobiólogos, que é a seguinte: se encontrasse vida no universo, você preferia que ela fosse parecida com a nossa ou diferente? A maior parte fala diferente. Porque imagina se encontrar uma vida diferente da nossa, cara. Como que isso ia explodir a nossa cabeça, cara? Você ia falar, caramba, cara, olha aqui quantas outras alternativas podem existir. Verdade. Entendeu? Então, a ciência, galera, ela, presta atenção nisso, ela vai atrás de perguntas. E ela tenta encontrar evidências para tentar responder da melhor forma possível aquilo. Não
tem 100%, cara. Não tem. Tanto que a gente fala aqui, a palavra modelo e tal que a gente fala, é uma palavra que sempre liga a tentar responder o máximo aquilo ali. Mas vai responder tudo? Não vai, cara. Não vai. Mesmo porque hoje eu tenho uma limitação no meu conhecimento, na minha tecnologia. Amanhã eu consigo construir um telescópio 20 vezes maior que o James Webb. E ele vai lá e mostra uma outra coisa. Eu vou ter que rever o meu modelo. Hoje, só para dar um exemplo aqui... Aliás, Jean, eu te mandei o link lá no Insta, cara. Depois coloca. Hoje tem um problema muito sério dentro da cosmologia. Olha só. A gente mede a distância usando galáxias e tal. Calcula lá a constante de Hubble e mede o quanto... Porque o universo está se expandindo a uma taxa. A uma aceleração que a gente chama. A gente faz uma medida de um jeito, dá um valor. A gente faz uma medida de um outro jeito, certinha, bonitinha, dá outro valor diferente, cara. E aí? O que está acontecendo? Chama crise cosmológica. Que merda. A gente não sabe o que está acontecendo. E isso é legal pra caramba, porque tá dando a chance do quê? Da gente ir lá investigar e tudo mais. Isso aqui foi a última coisa que o James Webb fez. Então, olha ali, ó. Tá vendo aquele Z? Tem uma letrinha Z. O astrônomo, cara, ele não mede distância em milhões de anos-luz, milhares de anos-luz, entendeu? Ele mede a distância em Z. O que quer dizer o Z? Z é desvio para o vermelho. Então, quanto maior aquele Z ali, não quer dizer também que está mais distante. O astrônomo fala assim, é que está mais próximo do início. Tem a diferença. A gente fala mais distante, tá tudo bem para nós aqui normais, os astrônomos eles falam desse jeito. Então você tá vendo o que ele tá medindo ali? Não é aquela coisa branca, é aquele pontinho amarelinho ali, ó. Bem no meio. Bem no meio. Aquilo ali, Z igual a 12,5. E a outra ali, ó, tá vendo? É aquela manchinha laranja ali, Z 10,5. Esse 12,5 coloca aquele pontinho a 13,5, 13,4 e alguma coisa ali, bilhões de anos-luz. Então é isso que a gente mede. Isso aqui foi a última... Porque por espectroscopia, tá vendo? Ó, espectroscopia confirma as galáxias mais distantes do universo. Então, só para completar, uma coisa é a imagem. Depois que aquela imagem vai passar pela espectroscopia, muita coisa daquela vai cair fora, mas vai sobrar algumas. Sobraram 4 que hoje são consideradas mais distantes. Entendi. Mas então a ciência, galera, é isso. É ir atrás de perguntas. Quanto mais pergunta tiver, melhor, entendeu? A gente não quer... o cientista é um mentiroso. Olha, ele falou, cara, quem disse que o cientista vai falar para você que é verdade? É a previsão do tempo, cara. O melhor exemplo é a previsão do tempo. Se alguém falar amanhã vai chover, não vai. O cara vai falar assim, amanhã tem 40% de chance de chover. Se chover, ele mentiu? Não. Não. E se não chover? Também não. Isso é a ciência, isso, cara. Entendeu? Mas eu imagino, me confirma se eu estou certo, que para você abandonar por completo um modelo, tem que ser uma descoberta muito radical. Exatamente. Porque tem descobertas assim, que elas não dão o resultado esperado do modelo que eu sigo. Mas eu não vou invalidar o modelo. Ela pode me abrir espaço para estudar mais, para tentar entender. E talvez expandir o teu modelo. Exatamente. Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Porque eu quero fazer um paralelo aqui. Muito do que o Sérgio descreveu do ponto de vista científico é a vida de um crente. Vou falar dentro do cristianismo. Eu sei que tem o budismo, os shintoísmo, vou falar dentro da minha experiência cristã. Deus, como criador, vou usar agora a linguagem teológica, ou se vocês quiserem eu posso falar assim, causa primeira. Eu posso falar como Aristóteles, causa primeira, ou eu posso falar como crente, Deus Chama criador. de Deus porque eu acho que fica mais vai fácil. falar mais de uma maneira mais pessoal. Exatamente. Eu trabalho com o modelo de um Deus criador. Aí eu fiz 2 perguntas aqui, mas eu vou fazer uma terceira. Vai. A primeira pergunta é por que existe algo ao invés de nada? Por que a música ao invés de ruído? Porque as coisas não apenas existem, mas elas têm uma lógica. Se elas não tivessem uma lógica, você não podia fazer a espectrometria aí, não podia fazer nada disso. Para você ter uma lógica, isso pressupõe inteligência, design. Agora tem uma terceira pergunta que me fere o modelo. Por que a música desafina? Por que criancinhas morrem? Por que criança e leucemia estão na mesma... Então, quando eu lido com a dor e com o sofrimento, aparece um elemento no meu modelo que destoa com o modelo. Mas assim como o cientista não joga fora o modelo
pelas dificuldades que apresenta, mas ele apenas investe na dificuldade para entender melhor o modelo ou abandoná-lo, é assim que eu faço. Porque eu, como crente, a Bíblia é o livro que mais me incentiva a fazer perguntas. Por isso que eu não aceito, Sérgio, essa visão, não é sua, mas essa visão do mundo crente de fé. Fé parece quase que um... Você lembra o poder do pensamento positivo? Lei da atração. Lei da atração. Deus existe, segredo. ponto, não precisa de Sérgio, não precisa de... Deus existe, falou comigo. Não, por favor, não é por aí. Você está entendendo? Não é por aí. Eu já mostrei a minha ideia de fé, Bíblia, aquela comparação e tudo mais, e tem parte de base bíblica por isso. Se eu pegar a palavra pistis, em grego, que usa para fé, vai no dicionário. Crença que advém da... Como é que é? Certeza que advém da possibilidade de crença. Esse que é o sentido da palavra pistis, usada. Então, a Bíblia me incentiva a fazer muitas perguntas. Jesus de Nazaré, não tem ninguém com mais fé do que ele. Ele terminou na cruz do Calvário fazendo uma pergunta. Elahi, Elahi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Abraão, se você trouxer um rabino aqui, ele vai falar que Abraão é o pai da fé. A Bíblia, Abraão é o pai da fé. Assim como Einstein é o pai da teoria da relatividade, Abraão é o pai da fé. E a primeira vez que Abraão abre a boca para falar na Bíblia é para colocar uma pergunta. Como será isso? Não faz sentido. Maria, como? Jesus, como? A Bíblia incentiva a fazer perguntas a todo tempo, a ponto que, cito de novo o Teilhard de Chardin, eu estou mais próximo de Deus quando eu faço perguntas do que quando eu faço afirmativas. Essa é a minha questão. Você está entendendo? A Bíblia me incentiva. Deus fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Estou citando o profeta Isaías. Essa palavra arrazoemos em hebraico significa, vamos botar a razão para funcionar, sua cabeça comigo. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Provai e vede, fazei prova de mim. Essa palavra prova, ta'am em hebraico, é fazer prova quase empírica. Quase empírica. Então existe uma questão aí de ele vir e preencher a sua vida e lhe dar uma... Eu admito, pode chamar este viés, eu chamo de cosmovisão, que dentro do meu modelo tem coisas realmente que eu não entendo. Mas ainda assim faz sentido. E é lógico, claro e evidente, que para eu falar que Maria deu à luz a Jesus estando grávida... Estando virgem. Estou de virgem, perdão. Essa fala isolada não diz nada. Mas essa fala está embasada em outros graus de autoridade anterior que eu tenho. Então, por exemplo, para eu ouvir o que o Sérgio falou aqui sobre astronomia e fazer perguntas honestas e falar, poxa, que legal isso aí, essa minha posição diante dele está embasada em outras certezas sobre o Sérgio que eu tive aqui. Se você pegar aquele cara que você até trouxe aqui, aquele mendigo que pegou a mulher lá e ficou famoso... E colocar para ele falar de ciência aqui e astronomia, não pejorando o rapaz. Mas é que o Sérgio não é a área dele. Cientista, né? Exatamente, mas para eu concordar, eu conheço coisas do Sérgio anteriores. Então, o texto bíblico, quando alguém fala assim, você acredita nessa bobagem da Bíblia aqui? Não, peraí. A ciência está sendo muito simplório. Tem coisas anteriores que construíram a autoridade para eu acreditar naquilo. Porque se eu abster dessas coisas anteriores, é realmente uma besteira. Como também soa besteira, você soa, não estou falando que é, soa besteira falar que a cor vermelha significa que ela está mais... Soa besteira. Mas por que eu sei que não é besteira? Porque tem uma série de construções acadêmicas que ele falou daquele jeito. Não foi um negócio que eu gosto mais do vermelho, então vou colocar o vermelho. Não. Então a Bíblia é a mesma coisa. O que acontece com a igreja e os ensinamentos bíblicos quando encontrarem vida fora do planeta Terra? Isso até é uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Para mim... Porque a gente fala assim, né? Que quando encontrar a vida vai ser um caos, né? E eu acabo até citando e falo assim, cara, eu acho que até na religião, em algumas, não, isso sim, pode claro, criar uma confusão gigantesca. Vai dar uma confusão generalizada, com certeza, com certeza. Só que assim, é difícil falar do que seria se não for. Entendeu? Até lá... Eu, Rodrigo, não fecho questão que Deus criou só o planeta Terra com vida. Nesse universo imenso, mas isso aqui é chutologia, não é nem Bíblia, nem ciência, é chutologia.
Eu acho que esse A Bíblia não comprova e nem desprova. nem desprova, exatamente. Ela não fala sobre isso. Jesus, o máximo que eu poderia dizer é que Jesus falou o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se a casa do pai é o céu, Aí então você pode interpretar, você né? pode interpretar, mas é uma interpretação. E a gente sabe que tem os anjos, fala dos principados, potestades, mas não fala. Então não diz nada. Então na chutologia, não estou sendo nem bíblico, nem de ciência, na chutologia, poxa, Deus cresce tanto de coisa que a gente viu aí para deixar vazio. Meio bronca mesmo, né? Mas é aí- chute. Mas você acha que em algumas religiões ia dar problema sério, Ah, né? mas com certeza. Não, todas as religiões. Não ia dar todas. Não, problema. isso na ciência, todo mundo. Ah, não, ia dar uma... Você entendeu? Ia Seria dar. incrível. Seria incrível. Menos para o... Mas a gente tem que achar eles, isso é importante. só não Eles ia- não podem achar nós. só não ia dar bronca para o Bilu, o ET Bilu. O ET Bilu ia estar tudo beleza, já estão preparando. Se os caras encontrar nós, a gente sabe o que acontece, né, não, Sérgio? Opa, estamos ferrados. Por isso que eu até brinco com o nome da teoria do Darwin. O pessoal fala teoria da evolução. Dá muito problema por conta disso. Porque o pessoal acha que o negócio que evolui quer dizer que o outro deixa de existir. Então tem aquela frase famosa, né? Como tem macaco ainda? Né? Se tem ser humano. É isso que o pessoal que é contra a teoria da evolução fala. Eu acho que o Darwin, se a gente chamasse de teoria da adaptação, seria muito melhor o nome do que de evolução. Porque é justamente isso, né? Como que as espécies vão se adaptando a tudo que vai mudando, cara. E o ser humano é verdade. Os caras. Você tá falando que existem pessoas que pensam que. Muitas pessoas. Que a gente literalmente. Que o macaco evoluiu e virou ser humano. É, tipo, o macaco acordou um dia, ele tava estudando pro Enem já. Tanto que o pessoal fala, cara, não, essa teoria é toda furada, ó. Existe macaco ainda. Entendeu? Nossa. Falam assim, e falam sério, não é? Você é. Assim, a verdade. Você... Assim, aí eu posso ser burro também, por isso que eu não quis chamar os outros de burro. A verdade é que tem um ponto onde a gente foi pra um lado e os macacos foram pro outro, né? Que na verdade... Há 8 milhões de anos atrás. O ancestral lá era o Aham. mesmo, né? Só que aí nós fomos se adaptando, começamos a correr nas savanas e tal. Então aí tem várias coisas que foram passando que é o que o Davi falou, o ser humano vai se adaptando. Sim. Aqui, mas por exemplo, você acha que o macaco sobe muito melhor em árvore do que eu, por exemplo. E aí? Pois é, se der uma merda que precisar subir na árvore, fudeu. Fudeu, entendeu? Mas é que num determinado momento que passou aí o planeta, era o lance das savanas, que a gente chama. E aí o ser humano começou, né? Ficou de pé, ficou bípede e tal, pra poder sair correndo, que era a melhor jeito de escapar e de caçar e tudo mais. Mas aí, diferentemente daquela imagem lá que mostrava o pescoço mais grosso e adaptado pro celular, naquela época, não era brincadeira não. Se você não conseguisse ficar de 2 pés, você morria amizade. E aí só ficava quem conseguia. Não é que também, assim, de repente eles ficaram bípedes. Não. Mas, tipo, tinha alguém dentre aquela galera que, por acaso, conseguia ficar melhor naquela postura. Porque o corpo dele. Por acaso, por variações normais dentro da espécie, permitiu isso. Por isso que é importante a variabilidade genética, né, na espécie. Mas aí, tipo assim, ele conseguia... E conseguiu de uma maneira bem ruim, digamos, né? Assim, ficar bípede de uma maneira bem terrível. Mas ele não precisava ser perfeito, porque ele só precisava ser mais rápido do que o coleguinha dele, né? Exatamente, só precisava correr. Porque aí a onça ou sei lá o que só pegava o amiguinho ali que não conseguia fazer tão bem o negócio. Pois é, interessante. Porra, eu ia falar um outro bagulho muito foda, cara. Esqueci, viado. Resumo da minha vida. E tem o lance de ir pra outro planeta também, né? Então, esse lance de... Imagina, se a gente começa, né, a colonizar Marte, igual o pessoal fala. O ser humano, depois de não sei quantas gerações que começar a nascer lá, vai ser diferente também. Isso é, de fato, uma possibilidade. Pois é, mas será que a gente não controlaria as condições lá pra não ter essa alteração? O que tu pensa? Cara, acho que até um certo nível, sim. Mas depois... Aqui na Terra já acontece isso, cara. Que você pega o pessoal, por exemplo, que nasce em locais de alta altitude. Pega assim, vamos pegar Os Sherpas, né? Sherpas, boliviano, por exemplo, né? Ele tem o nariz mais largo. Por que ele tem o nariz mais largo? Porque ele tem pouco ar, precisa ter o nariz mais largo para conseguir inspirar mais ar. Então, ele pode ter começado aqui, mas depois de tantas gerações... ali, né, vivendo ali, nascendo ali, ele se adaptou. Então, em Marte, tudo bem, a gente pode ter... Mas de
qualquer maneira, Qualquer pequena variação é por mais suficiente. que a gente tente imitar, não vai ser igual, cara. E aí vai começar, depois de sei lá quantas gerações, criar um ser humano um pouco diferente, entendeu? Eu acho que assim. Que rabuda ir pra Marte, irmão. Ah, eu não iria, não. Fazer o quê em Ceará Marte? tá bom já. Porra. Ceará é bom. Porra, malandro. Assim, você tá em Marte. Pra você, assim, a gente vai ter... Imagino que pra viver em Marte, sem todo aquele aparato, por exemplo, se eu quiser dar uma cagada em Marte e tal, eu tenho que fazer isso dentro... Tu se preocupa muito com isso, É né? porque, na verdade, aqui a gente também meio que caga dentro de um lugar, né? Ninguém caga caga na rua. dentro, Mas se eu precisar cagar na rua, eu consigo. cara. Se eu precisar, eu consigo. Lá em Marte não tem essa de cagar na rua. Ou seja, então pro Igor, ele só vai se sentir em casa num planeta se ele puder cagar na rua, né? Mas vai ter os banheirinhos. Não, então, a vida, Banheiro imagina... químico em Marte. Hã? Banheiro químico em Marte amanhã. Banheiro. Não, a verdade, assim, eu penso que, porra, a vida em um outro planeta, ela vai se dar dentro de um... Sim, dentro do habitat, Dentro dentro, de do uma móvel, parada, dentro de não alguma sei o coisa, quê. exatamente. Porque a gente não tem como transformar Não tem como. as outras características desse planeta. E a gente, como você disse, é extremamente frágil. Qualquer merda, a gente vai pro espaço. Não, e assim, a gente acha que, tipo, a gente pode sair vivendo e cagar na rua em qualquer canto? Não é assim não, amizade. O universo não tá nem aí pra gente. O universo quer mais que a gente morra. Então, tipo, onde a gente tá aqui agora, que a gente consegue, tipo, viver e respirar simplesmente o ar que já tava aqui antes da gente, é uma coisa extremamente única e especial. Qualquer canto que tu vai no universo não vai ser assim. Vai ser terrível, vai ser uma merda. Provavelmente tu vai precisar de um aparato enorme pra poder conseguir fazer o básico do básico. Não, a gente só funciona aqui no planeta Terra, de todo o universo que a gente conhece. Não, mas dá pra... até onde a gente conhece, mas... Sagan fala muito bem isso. É o único lugar que a gente pode chamar de lar. É aqui. Mas E eu não, estamos fudendo com ele. eu não duvido nada que um dia a gente descubra um lugar... O Sérgio talvez possa dizer isso melhor, mas encontrar um lugar que seja tão habitável, ou talvez até mais habitável do que a Terra. Mas aí a gente tem um mas outro... tem um pessoal que já estuda isso, sabia? Pois é. Chama planetas superabitáveis. Ah, Seriam mais habitáveis mas que a mas Terra. isso é teoria só. Ninguém viu ainda isso. Não viu. Então, isso Mas daí... é possível. Então, mas só que isso em si, por si só já é um puta problema, eu imagino. Porque quão longe a gente consegue observar hoje? Quantos bilhões, ou milhões, ou milhares de Não, anos mas luz? planeta a gente consegue ver muito perto só, cara. É? Planeta é só numa regiãozinha bem pertinho da gente. O que é perto, Sérgio? Não, cara, planeta a gente vê a 1.500 anos-luz. Tá bom, 1.500 anos-luz. Como é que tu vai chegar lá, irmão? Não tem como chegar, esquece. Então foda-se se achar um planeta, né? Com todo respeito, né? Com todo respeito. É que assim, com todo respeito aos planetas aí superhabitáveis do caralho, os cientistas que estão Mas procurando. vamos supor que a gente encontre um planeta superabitável. Ah. Será que não iam fazer um esforço pra um dia a gente chegar lá? Mesmo sendo muito difícil hoje? E aí poder destruir aquele planeta e depois destruir esse? Exatamente. Olha que legal a humanidade. Porra, hein? destruir 2 planetas, meu irmão, já pode. Mais um é a música do Fantástico. Se tiver o Fantástico ainda. Pô, mas assim, não é. Assim, pelo menos com o que a gente sabe hoje, não é muito difícil chegar num lugar 1.500 anos de luz de distância. É impossível. Não, hoje é impossível. Hoje é impossível. Assim, daria pra fazer uma super nave gigante generacional. Não tem tecnologia pra isso não, né? Mas assim, a princípio, talvez alguns séculos na frente, né? Pô, mas fazer se a gente uma é capaz nave- de fazer essa porra, por que a gente não conserta o planeta Terra? Porque eu imagino o tanto de tecnologia que precisa Essa pra ter. é a grande questão que o pessoal fala. Exatamente. Isso aí muita Que gente pessoal fala? Os cientistas? Não. O pessoal Os fala burros. exatamente Tá. isso aí que você falou. Ufa. É. Se a gente, né, tem capacidade... Mas aí, cara, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Pega lá 1.500 anos atrás. Os caras não viviam de boa lá na Europa? Então, por que, cara, que a gente vai... Porque eles gastavam uma grana pra Não. atravessar o oceano. Não, e eles fizeram essa merda toda por muito menos. Não era pra poder sobreviver à espécie. Era pra conseguir um Exatamente. tempero. É. Não, cara, mas tudo bem. Eles saíram Tava da Europa tudo bem lá? tempero. Não, Por que a gente não planta, arruma um jeito de plantar um tempero novo na Europa em vez de pegar o navio, cara, e enfiar aqui no meio desse... Ó, eu não tenho nenhum problema com a gente ir pra lá Não, na eu nave sei. generacional e foda-se, tá ligado? Meu ponto é, essa nave aí, ela precisa ser muito foda, autossustentável, gerar energia, não pode precisar de uns combustível assim complexo, eu imagino, ou a gente tem que ser capaz de fabricar lá dentro da nave a porra do combustível. Autossustentável. Máximo. Autossustentável em todos os sentidos, pra caralho.
Tá, então a gente consegue fazer essa nave. Demorou, vamos fazer a nave e vamos aplicar a tecnologia da nave no planeta Terra. Mas isso a gente já faz hoje, cara. Eu sei, mas é que... A gente já faz hoje. É que eu vi Tá o aí, ó. Oli, tá ligado? Fiquei preocupado, né, assim. Mas, cara, mas isso aí que você tá falando é super importante, porque as pessoas não têm essa percepção. Isso aí que você falou, cara, essa sua frase aí é exatamente para que serve a exploração espacial. É exatamente para isso. Vamos fazer uma coisa para ir num lugar inatingível e tal. Vamos para Marte só tirar foto de pedra. Mas para que isso? Vamos pegar a tecnologia e aplicar aqui. A gente já aplica, cara. Tá aqui, ó, do nosso lado. Tá aí o celular, tá aí o GPS, tá tudo que a gente tem hoje, cara. Microcomputadores também. Exato, A internet microprocessadores. saiu por causa da corrida espacial, né? Exato. Então, Tipo assim, a galera queria ir pra Lua, mas precisava de um computador pra fazer umas contas bem besta, mas assim, precisava ainda, e aí os caras, não, vamos inventar um computador que cabe num foguete. é isso. Porque antes um computador era, sei lá, do tamanho de um andar, assim, sabe, inteiro. Uma coisa absurda, não dá pra levar. E aí, Não tipo, ele... foi o Steve Jobs que inventou o computadorzinho. Ah, não, cara, eu lamento dizer. Mas aí a NASA, ela inventou esses computadorzinhos e aí, tipo, a galera começou a perceber, cara, é possível fazer computadores pequenos que pessoas podem ter em casa. E aí começou. Mas isso aí que você falou é super importante, cara. Essa percepção que o pessoal tem que ter, entendeu? É, porque é bom. Mas é que eu já conversei contigo antes, né? Sim, Daí eu fico menos sim. burro. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And now I knew if I had my chains, that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. A February made me shiver with the paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I tried when I read about his widow bride. Something touched me deep inside the day the music died.